A paz do Senhor Jesus, espero que você esteja bem. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o desejo do Senhor e o desejo do meu coração também. Que você esteja temente, que você esteja cheio de fé, cheio de esperança nesse nosso Deus, o nosso Abba, o nosso socorro. Louvado seja Deus, o nosso auxílio, aquele que é o nosso combustível, que é o nosso ar, que é o nosso rochedo forte, a nossa torre alta. Sim, é o nosso Senhor Jesus. Eu te deixo aqui a paz de Cristo. Louvado seja Deus, desejando para você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Vamos fazer a nossa declaração de fé? Sim, aquilo que Deus ele colocou no meu coração e nós temos declarado aqui. Todo esse tempo que ele vive, ele reina e ele vive. E ele tem cuidado de nós. Como bom é saber que o Senhor, no seu cuidado poderoso, ele não tem deixado nos faltar aquilo que é o essencial. E o que é essencial na minha e na sua vida é a presença do Senhor Jesus. A presença que nada, absolutamente nada, pode preencher. Absolutamente nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode substituir essa presença poderosa e soberana. E é por isso que eu vim aqui, por intermédio dessa presença, por intermédio da palavra do Senhor Jesus, compartilhar contigo aquilo que Deus colocou no meu coração e encher a nossa vida de paz, de alegria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e de tudo aquilo que este mundo não pode me dar, não pode tirar. Do que você se encheu hoje? Do que você se encheu essa semana? Do que você tem se enchido esse mês? Nós precisamos nos encher da palavra viva e verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E somente se enchendo é que você vai ser cheio dessa presença gloriosa de Deus. Mas para nós sermos cheios, é necessário nós deixarmos entrar, é necessário nós nos alimentarmos. E é por isso que eu te convido a adorar. Glória a Jesus. E eu sacrifício sou. Deus prover o Espírito. E eu me entrego por inteiro. Aleluia, Jesus. Ele é quem provê tudo para mim e para você. Eu não sei se você já ouviu a letra deste louvor, mas eu gostaria que você prestasse atenção. Eu gostaria que você deixasse o Espírito Santo de Deus fluir aí onde você estiver e que você possa sentir o toque, a presença dele, porque sim, ele é uma pessoa e não tem como uma pessoa estar em um local e ela não ser percebida. Ainda que ela esteja muitas das vezes quieta, ainda que ela esteja muitas das vezes calada, louvado seja Deus, mas ela está ali. E eu quero declarar contigo neste exato momento o que diz o refrão deste louvor. Enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me. Aleluia. Deus prover o fogo e eu sacrifício sou. Deus prover o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Será que você pode pedir para que a presença do Espírito Santo encha a sua casa, encha a sua vida, encha seu coração, encha sua mente? Louvado seja Deus, até que venha transbordar, até que essa presença, louvado seja Deus, venha refletir, venha exalar. Porque é assim que o Senhor, Ele é, nos diz a palavra que Ele é a rosa de Sarão. Então, neste exato momento, clame para que a rosa de Sarão te perfume.
Sabe, quando nós tomamos aquele banho e nós nos perfumamos, então, no mundo espiritual também assim, Deus, ele quer, aleluia, trazer o aroma dele sobre a minha e sobre a sua vida. E todas as vezes que nós louvamos, adoramos, oramos, glorificamos, ou lemos a palavra do Senhor Jesus, é assim que nós vamos estar. Louvado seja Deus, cheios. É assim que nós vamos estar, cheirosos do Senhor Jesus. Por isso, clame para que Ele encha a sua casa, para que Ele encha a sua vida, para que Ele encha tudo aquilo que te pertence, até transbordar, Jesus. Derrama a sua glória, derrama a sua glória, enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória, enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória. Que Deus, ele possa derramar a glória dele, a presença dele sobre mim, sobre ti, e que nós venhamos a pedir, a buscar essa presença e declarar que nós somos necessitados, sim. Assim como nós necessitamos do alimento, assim como nós necessitamos da água de beber, assim é a presença do Senhor. É por isso que ele vem ser comparado. Ele mesmo se compara, ele mesmo se declara sendo água da vida e pão da vida, porque assim o nosso espírito precisa desse alimento. Louvado seja Deus, e neste momento é isso que nós vamos fazer, nós vamos saciar a nossa sede. Louvado seja Deus, nós vamos nos alimentar da presença do Senhor e nós vamos buscar, louvado seja Deus, essa palavra, esse entendimento. E os céus, ele vai falar comigo e contigo neste exato momento. Assim eu creio, e que ele venha a renovar a tua fé, a tua esperança, a minha fé, a minha esperança. Tudo aquilo que nós precisamos de renovo, coloque aí agora na presença do Senhor Jesus, declarando: Deus, louvado seja o teu nome. Eu espero em ti, Jesus. Aleluia. O renovo do Senhor. Renova essa área aqui da minha vida. Espírito Santo, vai passando. Se há alguma folhagem seca, vai tirando. Se há, meu Deus, algum tipo de raiz que apodreceu. Se há algo, meu Deus, que está trazendo amargura. Se há algo que está impedindo o crescimento da minha árvore da minha vida, do meu ser na tua presença, de que eu possa fluir mais, vai tirando, Senhor. Assim como um jardineiro faz uma poda, e todas as vezes que o jardineiro ele poda, a árvore ela cresce, né? E quando ela começa a brotar, quando ela começa, louvado seja Deus, a crescer, ali onde foi cortado, saem novos galhos, saem novos ramos e novas folhagens. E Deus, ele não faz diferente comigo e contigo. Todas as vezes que Deus ele poda algo que não está legal, todas as vezes que Deus ele faz uma reconstrução na minha e na sua vida, é porque algo precisava sair, algo precisava melhorar, algo precisava sair para que o novo pudesse chegar, né? A palavra que o Senhor ele trouxe ao meu coração está lá no texto de 2 Pedro, capítulo de número 3, né? Mas o Espírito Santo já falou aqui de forma tremenda, né? Porque muitas das vezes nós queremos um crescimento, e quando nós falamos um crescimento, às vezes as pessoas até podem achar que seria um crescimento nesse plano aqui, mas não existe crescimento melhor e maior do que crescer na graça e no conhecimento, como disse aí o servo do Senhor, Paulo. Ele disse em uma das cartas que ele escreveu a uma das igrejas: crescer na graça e no conhecimento. Este é o maior crescimento que qualquer ser humano pode ter. É crescer em abundância da presença do Senhor Jesus. É entender aquilo que está escrito. É buscar a presença de Deus de forma que nós venhamos a nos derramar. De forma que nós venhamos a nos deixar ser transformados e modificados. Mas eu quero ler o texto, porque Deus ele também tem uma palavra poderosa para compartilhar comigo e contigo. Está escrito assim no livro de 2 Pedro, capítulo de número 3. E a palavra do Senhor diz para mim e para a sua vida: Amados, escrevo agora esta segunda carta, em ambos as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Louvado seja Deus, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas,
e do nosso mandamento os apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirado da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existe, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Texto segundo a Pedro, um pouco antes de Apocalipse, capítulo de número 3, vem falar aqui a respeito do dia do Senhor. E em alguns textos na Bíblia, nós vamos ver que profetas e apóstolos, pessoas, juízes, pessoas que eram discernidos ali pelo Espírito Santo, eles falavam a respeito deste dia, o dia em que Deus iria executar o juízo na terra. E aqui nesse texto, Pedro ele vem falar com a igreja, ele diz assim: amado, eu escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. E por que que Pedro ele vem falar de uma forma exortiva para aquela igreja, para que a igreja viesse a ter um ânimo sincero? Porque eu entendo que, imagine-se naquele tempo, ali que Pedro estava vivendo, não tinha nem tanto tempo que Jesus tinha vindo na terra. E as pessoas já se perguntavam quando seria a vinda do Messias, a vinda do Mestre. E muitos não acreditavam que Jesus iria voltar, né? Que Jesus foi elevado aos céus e que ele voltaria para buscar a sua igreja. Como até nos dias de hoje, tem pessoas que não acreditam. Acham que a Bíblia é um conto ou um escrito pelo homem. Mas a palavra do Senhor vem dizer, e bem claramente, e diz assim: para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento ao qual apóstolo do Senhor, glória a Jesus e Salvador. Sabendo primeiro que isto nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. O que a palavra vem dizer? Que Pedro ele está encorajando o povo a crer em uma promessa. Porque mesmo que viessem os escarnecedores, mesmo que viessem as pessoas que queiram viver da forma como acha que deve, Pedro ele diz assim, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Capítulo 3, verso de número 3. Capítulo 3 do livro de 2 Pedro, versículo de número 3, vem dizer que Pedro, ele vem exortar o povo para que o povo tivesse um ânimo sincero em se lembrar de uma promessa que Cristo tinha feito. E que promessa era essa? Que iria vir buscar a sua noiva. E por que que Pedro ele fala a respeito disso? E a palavra é bem enfática quando diz que Pedro ele escreve pela segunda vez. Porque a palavra também vem dizer que existia ali escarnecedores, que existia pessoas que não acreditavam. E o fato de pessoas não acreditar no que você acredita não quer dizer que você precisa parar de acreditar. Muitas das vezes as pessoas querem que você acredite no que elas querem e quer que você deixe aquilo que verdadeiramente é o que você realmente quer, é o que você realmente deseja,
Pedro estava dizendo para a igreja exatamente o seguinte: povo de Deus, olha só, Jesus ele prometeu que vai voltar e ele vai voltar. Então, ainda que algumas pessoas debochem, ainda que algumas pessoas achem que o apocalipse não vem, ainda que algumas pessoas achem que não vai se cumprir, aleluia, apesar de acharem, já está se cumprindo. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. E Pedro, ele vem lembrar o povo que o povo deveria ter bom ânimo em lembrar das promessas. E diz assim o texto, louvado seja Deus, verso de número 7, nós vamos ler que diz assim: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Olha que texto. A palavra do Senhor vem dizer que os céus que agora eles estavam vendo naquele tempo e os céus que nós vemos hoje se guarda. Olha que interessante. Aleluia. Se reservam como tesouro e se guarda para o fogo no dia do juízo. E o versículo de número 8, ele dá uma poderosa instrução para a minha e para a sua vida, diz assim: mas amado, não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. E aqui o Espírito Santo, ele quer ministrar algo no meu e no seu coração. Versículo de número 9, continuando o texto, Pedro, ele vem dizer assim para a igreja do Senhor: aleluia, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. E ele completa o texto dizendo: mas é longânimo para conosco, não querendo que alguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Nos diz a palavra que Pedro está dizendo assim: tenham bom ânimo, porque ainda que alguns não acreditem, continue você acreditando. Tenha bom ânimo, porque ainda que alguns não creiam, aleluia, você precisa crer. Crer no quê? Na promessa que Deus ele fez. E aqui eu pego esse texto e aplico sobre a minha e sobre a sua vida. Porque muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus ele fala algo contigo no teu coração e você começa a trabalhar em cima daquilo. E aí vem uma boca e fala ao contrário. Eu vou dar um exemplo muito clássico aqui na Bíblia, a saber no livro de Gênesis, quando Noé ele começa a construir a arca. Nos diz a palavra que as pessoas começaram a debochar, que as pessoas começaram a dizer que Noé estava louco, porque Noé estava construindo a arca e nunca tinha nem chovido na face da terra. Ninguém nem sabia o que era águas. Imagine um dilúvio. E a palavra diz que Noé, ele ouve a voz do seu coração, ele ouve a voz do Senhor e ele começa a construir a arca. E muitas das vezes é assim. Nós ouvimos a voz do Senhor, nós começamos a construir a nossa arca e vem ali alguém que escarnece. Mas o Espírito Santo, que estava na vida de Pedro, está na minha vida, está na sua vida, ele vem dizer para você: louvado seja Deus, aleluia, tenha ânimo sincero. Não deixe que os escarnecedores, daqueles que não acreditam em Cristo, desacredite da promessa que Deus fez. E aí Pedro ele vem dizer assim: mas lembrai-vos que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Sabe por que Pedro ele vem falar acerca disso? Porque para Deus, se ele quiser fazer agora, ele faz. Para Deus, se ele quiser que passe um tempo, passa, mas para Deus é tudo uma coisa só. Na verdade, o tempo que se passa, Deus nos preparando. Nos diz a palavra, o próprio texto explica que o porquê Jesus ainda não voltou. Porque não é interesse de Deus que todos se percam, mas é interesse de Deus que todos venham a se arrepender. E muitos estão olhando, estão pensando, está dizendo que nada, Deus esqueceu da humanidade, Deus nem olha mais para a terra. Quantas das vezes nós ouvimos coisas a respeito do que está acontecendo, né? De que o mundo não tem mais jeito, de que as pessoas estão do jeito que está. E Deus está olhando, está dizendo: estou dando tempo para que as pessoas possam se arrepender, porque não é o meu prazer que as pessoas se percam, mas o meu prazer é que as pessoas se arrependam e se cheguem a mim.
Olha o que diz o texto. Mas, amados, versículo 8. Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Talvez para você, aquela promessa que Deus te fez parece ser tardia. Parece que não tem mais graça se acontecer. Parece que nem vai acontecer. Eu fico imaginando quando Abraão ele recebe a promessa e Sara ela ouve. E a palavra do Senhor vem dizer que Sara ela ri. Mas Sara ela ri pela dificuldade, pela esterilidade, pelo tempo de idade. E eu fico imaginando Sara rindo e Deus falando: por que você está rindo, Sara? Será que você não crê que a minha palavra vai se cumprir? Eu acho interessante que mesmo Sara tendo rido, mesmo Sara tendo achado que aquela promessa era tardia, Deus ele cumpre. Deus ele executa a promessa. Por quê? Está escrito lá no livro de 2 Pedro, capítulo de número 3, verso de número 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ainda que muitas pessoas achem que Jesus não vai voltar porque é tarde, se Jesus tivesse que voltar, ele já tinha voltado. Está escrito que Jesus ele não retarda a sua promessa, existe um tempo para todas as coisas. E Deus que me trouxe aqui, ele veio dizer para você que existe um tempo para que a promessa se cumpra na sua vida. Ainda que muitos a tenham por tardia, ainda que muitos nem acreditem mais que vai acontecer algo, ainda que muitos nem tenham mais perspectiva de que algo vai acontecer. Eu acho interessante que quando Jesus ele veio, nem as próprias pessoas da sinagoga, os entendedores da lei, que estudavam as leis de Moisés, reconheceu Jesus. Somente Nicodemos, que foi procurá-lo à noite. Simplesmente por quê? Porque achava ser tardio. Quem sabe você tem olhado para essa situação? Quem sabe você tem olhado para esta dificuldade? Quem sabe você tem olhado para tudo aquilo que tem acontecido e você tem pensado: é tarde. Quem sabe você tem pensado que não vale mais a pena lutar. Quem sabe você tem dito que já faz muito tempo que você batalha por isso. E o Deus que me trouxe aqui vem dizer que 1000 anos para ele é como se fosse um dia e 1000 dias é como um ano. Sabe o que significa isso? Que no estralar de dedos tudo pode acontecer. Olha só o que diz o texto a respeito da vinda do Senhor. E Deus está fazendo uma correlação aqui com a minha vida e com a sua. E diz a palavra do Senhor assim: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Olha o que está escrito. E quando eu leio esse texto, eu venho entender que necessário é nós nos apegarmos ainda mais ao Senhor, né? Está escrito que o dia do Senhor virá como ladrão. Ninguém espera. Ninguém espera um ladrão. Quem espera um ladrão? E diz a palavra do Senhor: virá como um ladrão de noite. Uma hora que a noite normalmente é uma hora que as pessoas estão mais, vulneráveis, despercebido. É um momento de repouso. É um momento onde você se aquieta. E é assim que virá o dia do Senhor. Faz uma correlação. No qual os céus passarão com grande estrondo. Olha o que está escrito. E os elementos ardendo se desfarão. E a terra e as obras que nela se queimarão. Ou seja, os céus, que a palavra vem falar. Lá no versículo 7 diz assim: aleluia, glória a Jesus. Mas os céus e a terra, que agora existe pela mesma palavra, se reservam para o tesouro e se guardam para o fogo. O céu se transformará em fogo. E o que se transformar em fogo vai se arder, vai se craquelar e vai começar a cair na terra. E a palavra do Senhor vem confirmar aqui,
Se você ler o verso 7 e se você pular para o verso de número 10, diz assim: no qual os céus passarão com grande estrondo. Que estrondo é esse? Fogo. O que está escrito no versículo 7, você pode confirmar no texto. E diz assim: e os elementos ardendo. O que é que arde? Fogo. Se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E é importante nós entendermos o que está escrito, para que nós venhamos a entender o que vai acontecer. E está no texto. E Deus vem dizer para mim e para você que muitas das vezes aquilo que você acha que está tarde está muito perto. Aquilo que você acha que está tardio ou que às vezes até alguém olha e não crê mais, não tem mais fé. Deus vem dizer para você não. Pode ser assim no piscar de olhos. Pode ser como a vinda de um ladrão que ninguém espera. Talvez você nem esteja mais esperando. O texto vem dizer que Pedro, ele vem animar o povo de Deus. E vem dizer, tenha ânimo sincero, porque o dia do Senhor virá. Sabe quando isso aconteceu? Logo depois que Jesus foi elevado aos céus e que a igreja do Senhor foi constituída na terra no tempo de Atos. Aí nós vamos ver que os apóstolos, aqueles 12 ali, eles começam a obra do Senhor, eles dão continuidade. E olha só o que Pedro já estava falando naquele tempo, não desfaleça o seu coração. Por quê? Porque o Senhor não retarda a sua promessa. Há um tempo. E Deus vem dizer para você que a promessa que Ele fez na sua vida, Ele não retarda há um tempo. Ainda que muito a tenha por tardia, virá, acontecerá. Acontecerá de uma hora para outra, num sobrenatural, que até você vai ficar no susto. Normalmente, quando um ladrão, chega, a pessoa fica no susto. E Deus, Ele vem fazer essa correlação aqui para que você entenda. Que muitas das vezes você tem a promessa que Ele te fez por tardia. E Deus está dizendo, não é tarde. Nunca é tarde, enquanto a vida sempre vai ter a esperança em Cristo Jesus. E Deus vem dizer para você, glória a Jesus, que a palavra dele, aleluia, como está escrito, ainda que alguns a tenha por tardia, ele é longânimo para conosco. Sabe o que é longânimo? É durabilidade. Mas não é essa durabilidade da terra que se bota uma validade, um produto estendido, não. É uma durabilidade que a terra não conhece. É uma longanimidade que Deus, Ele tem para comigo e para contigo. E essa longanimidade, essa misericórdia é a causa de ainda não ter acontecido a vinda do Senhor. Porque Deus, Ele não quer que as pessoas se percam. Deus, Ele quer que todos se arrependam, como está aqui escrito no texto. Mas sabe que Deus, Ele veio falar comigo, contigo, enquanto eu li esse texto? O Espírito Santo conversava comigo e Deus dizia, fale que não tenham as promessas que eu fiz para eles ou para elas por tardia. Ainda que existam escarnecedores, tenha um ânimo sincero, acredite naquilo que eu falei. Acredite na promessa que eu fiz, porque eu sou longânimo. E assim como será o dia do Senhor, como virá um ladrão na noite, onde haverá ali uma movimentação nos céus, onde vai ser uma hora que ninguém está esperando, assim também será na sua vida. Porque acaso falaria eu e não cumpriria? Acaso sou eu filho de homem para enganar ou para mentir? Creia, tenha ânimo sincero, se anime, lembre-se das promessas e imagine. Pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode passar um tempo, pode, mas Deus, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Está escrito que ainda que alguns a tenham a promessa por tardia, o Senhor, Ele é longânimo. Creia nessa longanimidade de Deus. Creia na promessa que Ele te fez e espere o tempo do Senhor. O que Pedro estava querendo dizer para a igreja era, espere o tempo. Ainda que possa parecer demorar, ainda que possa parecer ser tarde, ainda que possa parecer que não vai acontecer. Sabe, quando você está ali, principalmente as pessoas que gostam aí de um jogo de futebol, quando nos últimos minutos alguém vai lá e faz um gol, é uma coisa inesperada e é uma vitória assim de virada. E Deus vem dizer que ainda que muitos tenham por tardio,
Olha só o que diz o texto. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Escarnecer é não acreditar, é desfazer, é debochar. Deixe que deboche, deixe que fale, deixe que pense, daí. Problema de quem pensa, problema de quem acha. Você e eu não temos nada a ver com isso. Agora, o que você não pode é deixar que esse achismo contamine a sua mente. O que você não pode é deixar de crer e achar que a promessa está tão tarde a ponto de que ela não vai se realizar, porque ela vai. Está escrito. Jesus, ele diz que um dia para ele é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ou seja, para Deus a qualquer momento, se ele disser é hoje, é agora, ele faz. Eu fico imaginando quando lá dos céus Deus chamou Gabriel e disse assim: Gabriel, vai lá numa cidade chamada Nazaré, porque lá tem uma mulher por nome de Maria, ela é noiva de José. E lá eu quero que nasça o Salvador do mundo, e você vai levar essa boa nova. O texto bíblico relata que nem os céus conhecia Jesus a conhecer. Jesus era um mistério que não era revelado. Jesus, ele era revelado em Deus por intermédio da palavra. Era a palavra que saía da boca de Deus. E a palavra diz que os portais dos céus, quando Jesus saiu dos céus, os portais eles se curvaram. Quando Jesus ele é levado aos céus e ele retorna, os portais eles perguntam: quem vem lá? Glória a Jesus. E a palavra do Senhor vem dizer que louvado seja Deus. Eles declaram: é Ele, o Rei da Glória. O Rei da Glória. É Ele, o Rei da Glória. Quando Jesus ele volta, os portais eles se levantam. Então todo o reino de Deus conhece o Filho unigênito que desceu na terra para cumprir um propósito. Muitas das vezes, talvez o propósito que Deus ele tem contigo, o propósito que Deus ele tem na tua vida, nem você mesmo entende, nem você sabe. A palavra relata que os céus conheciam Jesus sem saber que conhecia Jesus. Jesus estava em Deus, mas Jesus não era revelado. Sabe o que Deus está querendo dizer? Que muitas das vezes tem coisas que Ele nem te falou, Ele nem deixou teu coração saber, mas que está preparado. Os céus que me trouxe aqui com esta palavra que está lá escrito no livro de 2 Pedro, capítulo de número 3, vem dizer que assim como quando será no dia do Senhor, a promessa que Ele fez para o povo, Jesus quando Ele subiu para a direita do Pai, Ele fez uma promessa para a igreja. Ele disse: voltarei. E quando eu voltar, vocês irão comigo. Eu irei preparar um lugar, a nova cidade de Jerusalém. Eu irei preparar um lugar. E eu vou voltar. E essa promessa se cumprirá. Então, da mesma forma que essa promessa ela vai se cumprir. Quem vem lá é Ele, o Rei da Glória. Ele vem. Ele vem me buscar, Ele vem te buscar. Ele vem buscar a sua noiva. Ele vem dizer para você que aquilo que Ele disse para ti, ainda que pareça tarde, acontecerá. Eu quero pegar esse texto e aplicar na minha sobre a minha vida e sobre a sua vida e declarar que ainda que pareça tardio, ainda que pareça não mais acontecer, ainda que pareça que passou-se o tempo, olha quanto tempo se passou desde que Jesus veio até aqui, e Deus está dizendo: estou sendo longânimo, mas isso não quer dizer que não vai acontecer. Eu deixo a paz do Senhor Jesus, que você possa meditar nesse texto no dia de hoje e que Ele continue falando no seu coração. Que você possa entender que Deus, tudo o que Ele fala, Ele cumpre.
Tudo o que Deus falou por intermédio dos profetas aconteceu. Está escrito que Isaías prediz que a virgem daria à luz um filho. Olha que mistério. Imagine só, no tempo de Isaías profetizando e ele dizendo que a jovem virgem daria à luz um filho. Eu fico imaginando os incrédulos ouvindo isso, dizendo assim, como assim? Como uma virgem vai dar à luz um filho? E as coisas de Deus, meu irmão, as coisas de Deus, minha irmã, é mistério. Ainda que o homem tente procurar entender, ainda que tenha alguns que achem que sabem de tudo, ainda que tenha alguns que se achem super dotados de, sabe? Ainda assim, é como disse Salomão, o homem não sabe nada porque é tudo vaidade. Deus te abençoe poderosamente. Medite nesse texto. É sempre motivo de muita alegria compartilhar aquilo que os céus têm me entregado. Tenho certeza que eu continuo daqui orando pela sua vida e do outro lado, que Deus continue te fortalecendo, te sustentando. E é como eu sempre falo, é sempre um motivo de alegria compartilhar a palavra do Senhor. Talvez, as pessoas às vezes até se perguntem, por que ela sempre fala que é motivo de alegria? Porque não tem alegria maior, não tem alegria melhor do que a palavra do Senhor Jesus entrar em você, do que ela fazer morada e do que você poder compartilhar. Compartilhar de algo que você sabe que cura, que você sabe que transforma, que você sabe que sara, que você sabe que liberta, assim como Jesus me libertou, assim como Jesus me transformou. E hoje eu sou o que sou, porque Jesus, Ele me transformou, Ele me moldou, Ele me capacitou e Ele tem me capacitado todos os dias. Ele tem me moldado todos os dias. Por isso, tenha ânimo, sincero. Sabe? Pedro, ele foi dizer algo que está no início do texto, lá no versículo 1, que ele diz assim, tenha ânimo, sincero, acredite fielmente, não deixe de crer, ainda que escarneçam, ainda que desacreditem, ainda que não confiem que você vai conseguir, ainda que pareça ser tarde, tenha ânimo. Porque a promessa de Deus, ela não é tardia. E Deus vem dizer para você que Ele não chega atrasado. Não. Deus, Ele só chega no tempo. No tempo certo que Ele tem que chegar. Descanse o seu coração na presença do Senhor Jesus. Espere, pois, nele. Muitas das vezes pode até parecer dizer isso e você conseguir fazer isso. Mas Deus está dizendo, descanse o coração, descanse a alma, descanse a mente. Espere, pois, no Senhor. E Ele concederá o desejo do teu coração. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém.